um preço bom. Acontece que Dan, apesar de, quem sabe, ter ficado sensibilizado com o chamado de Deus, ele perguntou, mas quem vai cuidar dos meus negócios? É o que ele diz aqui. Dan se deteve junto aos seus navios. Quem vai cuidar dos meus negócios? Ele não podia tomar uma atitude muito radical contra Jabim, porque os cananeus eram clientes de Dan. Então eles não podiam ser muito ferozes numa atitude para a batalha. Eles entenderam que era melhor não apoiar ninguém, não ficar neutro. Olha, estou tendo um probleminha com o seu irmão, esse é o problema do meu irmão. Não, o problema do meu irmão é o meu problema. Não, nossa relação é profissional, o problema do meu irmão é do meu irmão. E ele não quis tomar uma atitude. Quem sabe Dan não teria enviado uma oferta em dinheiro para Débora. Débora, estamos mandando aqui uma quantia para custear essa guerra. Quem sabe? Mas será que isso foi suficiente? Acho que não. O que se pode dizer da atitude da tribo de Dan é que o seu discernimento para julgar, como o seu nome diz, julgar, Dan significa julgar, foi extremamente afetado porque ele mantinha negócios de lucro com os inimigos do povo de Deus. Dan errou exatamente nas suas prioridades. Sabe por quê, irmãos? A prioridade era o seu povo e não o seu negócio. A prioridade é sua família, não o seu trabalho. A prioridade era a vida e não o dinheiro. A prioridade era o chamado de Deus, não o lucro. O negócio foi tão feio que dentro dessa relação apocalíptica, lá no capítulo 7 de Apocalipse, Dan nem foi citado, foi retirado das Escrituras. Não serve para estar aqui. Quem quer ficar rico, cai em tentações e ciladas, diz o apóstolo Paulo. Quem perdeu o espírito de contentamento está correndo sério risco de perder as grandes bênçãos de Deus. Irmãos, é claro que nós devemos cuidar dos nossos empregos, dos nossos negócios, daquilo que nós temos nesse mundo. Mas jamais devemos ficar neutros nessa batalha. Não importa se a verdade que eu vou falar vai contrariar o meu cliente. Não importa se o meu pastor vai ficar bravo. Não importa. Eu não posso esquecer que Deus é minha prioridade. Será que é justo deixar de confrontarmos o erro? Porque isso pode abalar a minha relação com o meu superior no trabalho. Será que o medo de perder o emprego me leva a ser mais fiel ao meu negócio, ao meu cliente, ao meu patrão do que a Deus? Pode um servo de Deus priorizar o lucro em detrimento da vida e da unidade de sua igreja? Um cristão genuíno não pode ficar neutro nessa batalha. Se ele está neutro, ele não pode ser tudo, menos um cristão. Jesus, em Gálatas 2:20, perdeu muito mais do que um negócio. Ele entregou a sua própria vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta positiva. Quando é que nós vamos acertar com as nossas prioridades? Se você tiver que perder um ótimo emprego, perca! Um grande cliente, perca! Um grande negócio, perca! Se for por amor de Jesus, é verdade, então perca! Mas não deixe de atender ao chamado de Deus, porque o dia isso vai ser cobrado de você. Sabe, tem horas que eu fico assim meio
espiritualmente fragilizado, fico me perguntando, será que eu não poderia ter feito outra coisa na vida? Eu gosto tanto de informática, quem sabe se eu pudesse ser alguém na área de informática, ou quem sabe um advogado. Quem sabe eu poderia ter feito outra coisa e esse negócio de ideia de lado? Será que eu perdi meu tempo com pessoas? Será que eu empreguei valor demais a uma coisa que não merecia tanto? Sabe, tem horas que eu penso isso. Mas aí o Espírito Santo vem ao meu ouvido e diz, você não tem condição de rejeitar o meu chamado. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente começa a distanciar um pouquinho, a gente começa a querer olhar para o outro lado do Jordão, mas aí Deus vem e diz, não. Está difícil para todo mundo, mas está muito mais difícil para o infiel. Porque eu sei que se eu morrer hoje, eu vou me realizar. Eu não vou me realizar se eu tiver uma casa própria, um carro melhor do que eu tenho hoje. Essas coisas podem até fazer bem, mas eu não dependo delas para ser feliz. E você também não deveria depender. Porque muitos estão deixando de servir a Deus, porque estão correndo atrás de coisas que eles não vão levar para o caixão. Eu já fiz vários enterros. E dentro daquele caixão, mal cabe um terninho, mal cabe uma roupinha. Mas as obras que você faz para a glória de Deus, essas terão resposta. E o que você tem feito? Ah, eu estou tão preocupado, eu queria um troço melhor, eu queria um carro. Irmão, comece a concentrar em Deus. Comece a pensar em Deus. Deus exige uma resposta positiva sua. Não pense porque deu lá uma oferta, quem sabe tenha dado uma oferta lá para Débora, isso tenha agradado a Deus. Não, eu quero dizer uma coisa para você, preste bem atenção nisso. Não pense que seus dízimos e suas ofertas vão me substituir nessa batalha. Deus não precisa do seu dinheiro. Coisa que eu tenho que dar mesmo, mas seus dízimos e ofertas não me substituem na batalha. Você tem que entrar na batalha. Amém. Não há neutralidade. Quem não é por Cristo é contra Ele. Isaías